E aí, ô Bruno, eu não sei se você quer completar em relação a isso, mas aí eu já pergunto se é a mesma história envolvendo o Nino. Assim, se a negociação, porque são os mesmos clubes, pelo menos aqui no Brasil, Palmeiras e Fluminense, que disputam o ex-jogador do Flu, Bruno. O Nino, eu não sei se é uma questão contratual a preferência do Fluminense, mas é uma preferência verbal do Nino, né? Então o Nino, evidentemente, tem a preferência pelo Fluminense. Como eu disse, não sei se é uma questão contratual, como é a questão do Arias. Do Nino, eu sei que o Hernan e o Felipe também têm mais informações. Do Nino, o que eu tenho disse isso já várias vezes, nas suas férias, antes das suas férias, Bruno, que o Palmeiras colocava e sempre colocou o Nino como prioridade máxima para a defesa. Naturalmente olhou para outros nomes, sondou, consultou outros nomes, mas nunca desistiu do Nino. Só que o Zenit continua colocando muitos obstáculos e a tendência é que seja um negócio para junho. O Zenit avisou que sim, eu topo negociar, mas só abro mão do jogador em junho. Agora é perceber e compreender se o Palmeiras aceita esperar até junho ou se vai ao mercado agora em busca de outro jogador. Que com o Nino, eu não vou dizer um princípio de acordo, mas entre Palmeiras e Nino é uma questão fácil de ultrapassar. O Palmeiras já sabe quanto o Nino quer ganhar, o projeto, etc, etc. É um jogador que encaixa perfeitamente no perfil que o Abel Ferreira busca, mas uma questão de negociação, o Zenit já foi muito enfático, não só para o Palmeiras, para o Fluminense, para o Cruzeiro. O Nino só sai na janela do meio do ano, no fim da temporada europeia. Meio do ano, então, junho. Dá para esperar, não dá, Hernan? É uma tendência. Você tem essa garantia? É uma tendência. Mas aí é uma garantia do tipo, ninguém vai entrar no meio dessa história e... Não, é uma nova tentativa do Palmeiras no meio do ano. Aí já é uma outra negociação, então. Mas assim, fala, Fê. Não, e eu até ouvi muitos torcedores do Palmeiras nas redes sociais falando assim, pô, dá pra guardar o Nino no meio do ano, porque o mata-mata das Copas começa ali a partir de julho, sim, sim. Que aí volta a Copa do Mundo, então daria pra guardar. Mas, posso só fazer Não sei. Um parênteses rapidinho em relação ao Arias. Eu perguntei para uma pessoa aqui aquela questão do quanto tempo tem o Fluminense para poder cobrir a oferta. Me disseram que geralmente esse tipo de acordo nunca ultrapassa 72 horas. Então, se o Palmeiras faz uma oferta pelo Arias, automaticamente o Fluminense tem 3 dias para responder. Não é uma validade eterna até o fim do mercado. Não, há ali um tempo limite. E o tempo limite, no máximo 3 dias, para o Fluminense cobrir ou igualar a oferta ou eventual oferta do Palmeiras pelo Arias. Ô, Bruno, só ainda do Arias, só uma coisa do Nino que eu fiquei na dúvida. A história é a seguinte, acerta agora, os clubes acertariam agora para o Nino voltar para o Brasil no meio do ano, ou não? É assim, ó, no meio do ano a gente volta a conversar. Russo é no meio do ano, a gente volta a conversar. Não tem essa de acertar agora pra... Porque no meio do ano a gente volta a conversar, você não tem garantia nenhuma que o negócio vai dar certo. Você tem uma conversa alinhada com o staff, com o jogador, você pode deixar ali algo conversado, como já vem acontecendo conversa. E outra, nessa história do Nino também tem um Fluminense. Isso, então. Também tem um Fluminense. E o Nino tem muito carinho pelo Fluminense. Aí é uma escolha... Aí vamos colocar bem claro aqui. É uma escolha do jogador. Pessoal, claro. Claro. Né? E vamos pensar no... Qual que é o projeto esportivo do Palmeiras esse ano? Libertadores. O Fluminense também tem a Libertadores. Tem mais possibilidades do Palmeiras? O Palmeiras, naturalmente, pelos últimos anos, tem chegado. Conquistou e tem chegado. O Fluminense conquistou com o próprio Nino. Então, assim, não me parece ter tanta diferença hoje a questão dessa escolha. Ou é o coração ou é o ares novos. Ou o Nino vai querer ares novos em São Paulo jogando pelo Palmeiras, ou ele volta pelo coração daquilo que ele tem e representa tudo do Fluminense. Onde quer morar, né? É uma questão essa questão da família, uma questão da escolha. A família do Nino é Recife, tem praia. Rio de Janeiro é praia, né? Tem uma questão pessoal também do Nino que bate muito nessa volta. É uma questão familiar. Então, tem vários motivos aí. Antes do Fê trazer uma informação sobre o Arias, só abrir aspas aqui sobre o Nino, para uma fonte que eu conversei bastante no fim de semana. E, vamos lá, sobre o Nino agora. É improvável, abre aspas para a fonte, é improvável qualquer mudança
na posição do Zenit, independentemente do desejo do Palmeiras. Jogador segue em pré-temporada desde o sábado e ciente desse contexto. Então o Nino está ciente de que o Zenit não quer negociar. E aí ele falou assim, ó, a verdade é uma só, não há negociação nesse momento. O Zenit não aceita conversar, mesmo com o interesse do Palmeiras, é improvável, ele de novo usa esse termo, é improvável alguma mudança nessa janela. Fecha aspas aí para uma fonte que está dentro dessa negociação. Perfeito. Então é o que está acontecendo agora, essa informação que a gente tem aqui. Aí o Palmeiras, do lado do Palmeiras, o que eu ouvi, que é do mesmo sentido do que a fonte diz, mas o Palmeiras me parece ter uma ponta de esperança. Me diz o seguinte, o Palmeiras, isso não quer dizer que não vá sair do negócio. Então já é uma letra de que o negócio pode sair. Agora nessa janela não, porque eles não querem vender, mas na próxima sim. E aí, será que se ficar para o meio do ano, o Palmeiras anteciparia alguma outra contratação para agora, de zagueiro? Eu acho que não. Acho que aguardaria, né? Aguardaria. Aguardaria. Tem o Murilo, tem Gustavo Gomes, tem Fux, Benedetti. E vamos ver também... que negociou o Mikael. Já tá no time do Messi. Esse tá por dentro, não tava. O Mikael foi pro Inter Miami. Eu acompanho as notícias do Inter Miami. Ah, tá, entendi. Você foi do Messi, né? O que dá pra gente dizer que também tem outros jogadores numa lista, né? Um deles é o Joaquim. Joaquim é um jogador que, por exemplo, pode rolar uma conversa ainda essa semana. Pode acontecer uma conversa pelo Joaquim. E trazendo um pouco da visão da comissão técnica em relação a isso, o Abel quer um zagueiro, está na lista lá, mas ele não quer um Palmeiras atirando para tudo quanto é lado. É foco em 2 nomes e, vamos embora nesses. Entendi. Para tentar ser mais assertivo até. É isso. Em nomes mais importantes. O Igor Júlio também, que é do Brighton, que tem emprestado pro West Ham. É outro nome que então, falou, mas aí tem que ver se não vai ficar atirando para tudo quanto é lado, de repente não fica sem nenhum. Eu acho que o Palmeiras... Tá gostando desse resultado de 1-0? O Palmeiras tá dando certo, garantindo 3 pontos na conta. E olha, jogo de Série A, a sensação do Brasileirão, o Mirassol que mudou muito seus jogadores, tem caras novas, perdeu para o Palmeiras graças a Flaco Lopes. Equipes de G4 da Série A. E o Verdão começou pressionando nesse desvio do Gomes... E no chute de fora do Marlon Freitas, com rebote do Maurício. Foram 9 mudanças em relação ao clássico. Então, destaque para a molecada. Luiz Pacheco, volante de 17 anos, surpreendeu o goleiro e quase fez de cobertura. Já o Arthur, lateral esquerdo de 20 anos, foi na linha de fundo e deu trabalho para o goleirão Walter. A chuva apertou e o Mirassol enfim chegou no pivô do André Luiz. E para não perder o costume, Abel Ferreira levou amarelo por reclamação com apenas 20 minutos de jogo. Agora, olha essa triangulação, que beleza! Maurício, Sousa, Maurício e Vitor Roque. Mas a fúria do Leão era grande e o Mirassol respondeu, com Shailon assustando o Carlos Miguel. Os espaços se tornavam cada vez mais raros e Vitor Roque seguia tentando de todo jeito. Camisa 9 que foi substituído com dores no joelho. Com tudo praticamente fechado, a bola parada era o caminho. Flaco Lopes, que tinha entrado há 15 minutos, recebeu o cruzamento do Sousa e abriu o placar. 1-0 na chamada ponte aérea gringa do Verdão. O Palmeiras faz 1-0 aqui em Barueri com o Flaco Lopes. Feliz pelo gol. A gente está trabalhando muito bem esse começo de temporada. Acho que o fato de tudo que aconteceu ano passado está sendo a gasolina que a gente está tendo nesse começo de ano. O Mirassol não desistia e por pouco não empatou com Carlos Eduardo, aquele mesmo ex-Palmeiras. Ainda deu tempo do Flaco tentar esse golaço, mas o placar seria mínimo mesmo. Palmeiras 1, Mirassol 0.
Mesmo criticada por muitos, a Arena Barueri vem sendo realmente a casa alviverde em 2026. O Palmeiras segue invicto por aqui no profissional e também na base. Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, que temos que nos expor, que temos que correr riscos, que temos que passar e nos mostrar para o jogo. Em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. Invicto a 16 jogos como mandante, o Palmeiras vence a terceira seguida por 1-0, enquanto o Mirassol conheceu a segunda derrota consecutiva, algo que ainda não havia acontecido com Rafael Guanais. Eu voltei de férias, fiquei analisando um por um os nomes que saíram, que chegaram. Na minha opinião, até agora, não sei se as reposições foram à altura. Claro que tem desentrosamento, precisa de mais tempo para trabalhar, mas tempo no futebol não existe, Edu. E parece que o Palmeiras aprendeu a lição do Paulistão do ano passado. Já começa o time mesclando alguns jogadores, mas com qualidade e vencendo 3 jogos seguidos e batendo esse time do Mirassol, que agora é muito respeitado. Muito respeitado, e a eficiência da equipe do Palmeiras, né? O ataque está fazendo gol e a defesa também está segurando ali, não está tomando gol. Acho que isso é o mais importante, principalmente num planejamento que o Abel está fazendo, em revezamento de alguns jogadores, até porque a gente sabe como que é a questão da pré-temporada, alguns jogadores têm um desgaste maior do que o outro, de um jogo para o outro também, e o Abel está sabendo lidar com esse tipo de situação. Agora, o que me chamou a atenção também, Renato, como você falou, o Luiz Pacheco no meio de campo, é um jogador que realmente parece que já está no profissional há bastante tempo, pelo posicionamento, pelo que o moleque joga com cabeça erguida. Gostei muito também do lateral esquerdo, o Arthur. Gostei, jogou muito aplaudido. bem. Jogou muito bem. Então a gente vê que a cria da academia está dando não só o ataque, né, que o Palmeiras sempre foi a questão da revelação do ataque, mas a gente também vê agora no meio de campo um lateral esquerdo também. E eu vou falar um negócio para você, o Marlon Freitas parece já está no Palmeiras há bastante tempo também, orientando, cobrando. Isso que a gente imaginou e queria de um jogador dele, e precisava do Palmeiras, porque a gente viu o Palmeiras, todos os jogadores quietos dentro do campo, ninguém cobrando, ninguém orientando, e aí a gente vê hoje uma postura diferente. Eu acho que foi merecedora essa vitória de um adversário muito difícil, que é o Mirassol. E na hora também que o Carlos Miguel foi dar uma peitada ali no árbitro, o Marlon Freitas já chegou, colocou ordem. Tem um detalhe, Cicinho, no ano passado, apesar das revelações e das boas vendas do Palmeiras, talvez só pensar nesse aspecto de juventude, que o Palmeiras não vai abrir mão e nem deve, mas trazer um pouquinho de experiência. Você tem um Luiz Pacheco, tem um Marlon Freitas, você está colocando 2 jogadores em patamares diferentes de experiência. E eu acho isso positivo. O Palmeiras precisa, o Maurício é um jogador que, na minha opinião, ainda vai render muito, mas você tem um Veiga, que é mais experiente. Então, o Palmeiras hoje, ele está juntando experiência, Gustavo Gomes, por exemplo, com juventude. E essa pode ser a fórmula para o ano. Exatamente, já vem o Marlon Freitas, principalmente, já vem com uma certa bagagem, né? Campeão da Libertadores pelo Botafogo, sendo o capitão, trazendo esse peso da responsabilidade, do comando, e nesses momentos é muito importante. Então, assim, essas peças pontuais que o Palmeiras está trazendo é exatamente isso, é para tornar a equipe cada dia mais competitiva, né? Mais experiente para as competições e, obviamente, com peças de reposições. Então, você mesclando juventude com experiência, o crescimento é inevitável. E nas mãos do Abel ainda, tem tudo para o Palmeiras ter um ano diferente. Eu adoro prestar atenção nas palavras de Ronaldo Giovanelli, porque as pessoas pensam que ele só fala do Corinthians, mas como ele falava tão bem, rasgava elogios ao Carlos Miguel, são 10 jogos sem tomar gols, Ronaldão. E eu quero saber se você está empolgado com este começo de temporada do Palmeiras, Ronaldo. Porque ele desbancou nada mais que Cássio e nada mais que Everton. É um baita do goleiro, a verdade é essa. O Carlos Miguel, tanto é que foi vendido, não teve oportunidade, mas esse menino é um baita do goleiro, não tem o que reclamar. Ficou nervoso no momento que não deveria ali, mas o Marlon foi lá e deu uma acalmada nele. Coisa linda, você profissional, reconhecendo o talento, isso é uma coisa importante. Eu fico emocionado. E eu tô me preparando, você viu que eu tô me preparando pra aguentar o Alisson na Copa também. Ai, o Alisson, eu tô me preparando emocionalmente. Ainda bem que a Copa dura só um mês e a temporada no futebol brasileiro dura o restante, São né? 7 jogos, ai meu pai do céu. Então, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras, que já joga amanhã. Amanhã já tem Verdão, meus amigos palmeirenses. Novo Horizontino e Palmeiras, jogo fora de casa. Agora vai ser um jogo mais complicado, mais difícil, fora de casa, contra o Novo Horizontino, que tem uma boa equipe. Amanhã às 20 horas, na casa dos caras. Então vamos ver como é que o Palmeiras
vai se comportar pegando uma boa equipe fora de casa, porque o futebol que vem sendo apresentado não está animando o torcedor palmeirense. Ganhou 3 jogos, 3 vitórias, a gente fica feliz pelas 3 vitórias, mas com desempenho, com a bola jogada, não está agradando muito o torcedor palmeirense, porque sabe que esse futebol que estamos jogando até o momento não levará o Palmeiras a lugar nenhum, porque futebol se ganha também jogando mais do que o adversário. E é assim que a gente quer o nosso Palmeiras, jogando mais do que o adversário. É lógico que o torcedor palmeirense prefere ver o resultado. 1-0, podendo sofrer, segurar a pressão, ganhando tá bom, mas chega de jogar desta forma. Eu quero ver Palmeiras ganhando e jogando mais do que o adversário. É esse futebol que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, galera palmeirense, é o seguinte, olhe bem, no dia de ontem a gente viu aí informações aí que o John Arias está fechado com o Palmeiras, o jornal aí de futebol soltou essa notícia bombástica, onde a torcida palmeirense ficou aí muito feliz com essa notícia, mas hoje a gente já viu que não tem nada disso, torcedor palmeirense, mas as informações estão sendo muito boas para o Palmeiras. Olhe bem, antes de eu falar de algumas informações, olha essa troca. Se o Palmeiras conseguir contratar o John Arias e o Nino, olha como é que o Palmeiras vai se dar bem em 2026. A gente vendeu o Aníbal Moreno e contratou aí o Marlon Freitas. Esse é ok, esse já está jogando no nosso grandioso Palmeiras. Vendemos ou emprestamos aí o Mikael e podemos contratar o Nino, torcedor palmeirense, para o lugar do Mikael. Essa é uma evolução enorme do Mikael para o Nino. Vendemos aí o Facundo Torres, que já está certo aí a venda do Facundo Torres, e podemos contratar o John Arias, torcedor palmeirense. E poderia ir além, né? Vender o Rafael Veiga e trazer o Thiago Almada, torcedor palmeirense. Aí, essas 4 contratações seria top, 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 como diz o Abel Ferreira, torcedor palmeirense. Sai Aníbal Moreno, Mikael, Facundo Torres, Rafael Veiga e chega Marlon Freitas, Nino, John Arias e Thiago Almada, e para tudo que o nosso Palmeiras ficaria muito forte, torcedor palmeirense. Mas eu estou sonhando demais, eu estou pedindo demais, exigindo demais dessa diretoria do Palmeiras. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora vamos para boa notícia. Olhe bem, após o zagueiro Nino seguir a Leila Pereira, esposa do Nino também segue a Leila Pereira, hoje torcedor palmeirense. Larissa Mota, esposa do zagueiro Nino, que está em negociações aí com o nosso grandioso Palmeiras, acaba de seguir a Leila Pereira também. Quer dizer alguma coisa? Quer dizer que está certo aí que o Nino vai jogar no Palmeiras? A gente não sabe, mas é um sinal, torcedor palmeirense. Vamos lá! O Copenhague da Dinamarca formalizou uma proposta por Riquelme Felipe. O Palmeiras analisa a oferta do clube dinamarquês e não descarta uma saída da cria da academia. Os valores da proposta não foram revelados até o momento. Então, eu acredito que se chegar uma grande proposta aí, o Palmeiras vai vender o Riquelme Felipe, mais uma cria do Verdão, e eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, torcedor palmeirense, o jornalista Bruno Andrade, sobre John Arias, jornalista da ESPN, olha o que ele falou sobre o John Arias. Uma pessoa bem influente no Palmeiras me disse que agora que o Palmeiras fecha a venda de Facundo Torres para a MLS, faz mais sentido que as conversas pelo Arias sejam avançadas, ou que o Palmeiras comece a levar um pouco mais adiante essa situação. Quem iria primeiro resolver a questão do Facundo?
que iria primeiro resolver a questão do Facundo, que já foi resolvida, que ele foi vendido. E faz sentido jogadores aí praticamente da mesma posição. E o Palmeiras encaixa um dinheiro importante, quase 10 milhões de dólares pelo Facundo Torres. Isso abre as portas aí no elenco, aumenta o valor em caixa. Então, agora sim, talvez o Palmeiras comece a colocar mais lenha nessa fogueira em relação a John Arias, mas sempre com essa questão que nós falamos, o cuidado de, na hora de ofertar oficialmente a primeira proposta, não correr o risco de ela ser assim de fácil acesso ou de fácil cobertura por parte do Fluminense. O que ele quer dizer com isso, torcedor palmeirense? Porque o Fluminense tem a prioridade aí da volta do jogador para o futebol brasileiro, que se qualquer clube fizer uma proposta, o Zenit tem que comunicar imediatamente ao Fluminense por qualquer proposta para o John Arias. E o que ele quer dizer com isso? Que o Palmeiras tem que tomar muito cuidado nessa primeira proposta, porque se a proposta for baixa, o Fluminense vai lá e cobre e contrata o jogador. O Palmeiras tem que fazer uma proposta bem acima para o Fluminense não cobrir e desistir do jogador torcedor palmeirense. Mas eu só acho o seguinte, que se a vontade do jogador for para jogar no Palmeiras, iria facilitar tudo, meus amigos palmeirenses. Mas se falam que ele pode voltar para o Fluminense, torcedor palmeirense, deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos lá! Caso o Novo Horizontino queira escalar o meia Rômulo amanhã, para quem não sabe, o meia Rômulo ainda é do Palmeiras, está emprestado ao Novo Horizontino. Então, se caso ele quiser colocar o jogador para jogar amanhã, o Novo Horizontino aí terá que pagar aí uma taxa, uma multa, meus amigos palmeirenses, para ter aí o Rômulo em campo contra o nosso grandioso Palmeiras. Então, valores aí também não foram revelados aí, o valor aí dessa quantia, mas se quiser colocar o Rômulo, terá que pagar essa quantia ao Verdão. Boa notícia, torcedor palmeirense! O atacante Vitor Roque passou por exames no Palmeiras e não apresentou lesão no joelho direito, graças a Deus, torcedor palmeirense. O camisa 9 cumpriu aí cronograma com a preparação física e no gramado no treino de hoje de manhã, torcedor palmeirense, e não teve nada em nome de Jesus, ainda bem, porque a gente não poderia perder o Vitor Roque, que é o nosso artilheiro torcedor palmeirense. Em outro campo, Lucas Evangelista, Felipe Anderson Figueiredo e Andréas Pereira, todos em estágio de transição física, fizeram um trabalho técnico com bola em dimensões reduzidas, com crias da categorias da base do Verdão, torcedor palmeirense. Boa notícia aí do Vitor Roque, né? Ainda bem que ele não se machucou, porque perdeu o Vitor Roque, a nossa maior contratação, nosso artilheiro do ano passado, seria prejudicial demais para a nossa equipe no ano de 2026. Vamos lá! Segundo o jornalista Diego Firmino, Riquelme Felipe será titular no jogo de amanhã contra o Novo Horizontino, torcedor palmeirense. Moleque que vem chamando a atenção aí do Copenhague da Dinamarca, vai ser titular mais uma vez, torcedor palmeirense. Então deixe a sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense, e já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense.